E aí, velho, eu decidi fazer esse vídeo porque eu tô vendo que tem muita gente aí nos comentários, né? Principalmente no vídeo que eu postei de todo os meus playbooks, os processos que eu utilizo nos meus canais. Muita gente mesmo curtiu, se viu de alguma forma, se imaginou, me mandou mensagem até no Instagram falando sobre isso, né? Que realmente viu potencial e que, pô, tava cansado do que todo mundo mostra por aí, que viu realmente um futuro trabalhando da forma que eu mostrei. E aí o título desse vídeo aqui é Como ser preguiçoso me fez ser milionário. Aí. Por quê? Porque eu me considero um cara relativamente preguiçoso, saca? E durante a minha infância, até a minha adolescência ali, eu fui muito julgado pela minha família realmente como um cara preguiçoso. Mas não porque eu era de fato, e sim porque eu não gastava a minha energia com coisas que eu não via que traria resultado para mim. Então, por exemplo, escola, né? Eu repeti o terceiro ano. Então, eu repeti por falta, inclusive. Eu tinha preguiça mesmo de acordar cedo, de ir. E detalhe, naquela época ainda, tinha preguiça de acordar cedo, mas no terceiro ano eu estudava à noite, porque eu trabalhava de tarde, né? Então, eu era jovem aprendiz. Então, eu ia num período pro curso e no outro período eu ia para o trabalho. E aí, à noite era o único horário que eu tinha para estudar. E, meu, eu chegava cansado à noite, não queria saber. Eu acho que naquela época, se eu fui uns 3 dias para a escola, foi muito. Então, não foi por burrice, não, né? Na verdade, foi por realmente má vontade, eu não queria ir de fato. Partindo desse pressuposto, eu me considerei sim um cara meio preguiçoso durante muito tempo. Só que eu aprendi uma coisa: preguiça, ela vem atrelada muito à vontade que você tem de fazer alguma coisa. Saca? Até mesmo quando eu comecei a trabalhar com o canal Dark, eu procrastinei muito o início, porque eu sou um cara que planejo muito estrategicamente as coisas, saca? Não pelo fato de ser perfeccionista, mas porque eu quero minimamente começar bem, né? Eu demorei realmente para começar de fato a fazer as coisas que eu queria, da forma com que eu queria, porque eu simplesmente estava procrastinando. E eu não sou melhor que você que está me assistindo. Eu muito provavelmente não sou tão inteligente quanto você é, mas uma coisa eu sou muito mais esforçado, porque enquanto as pessoas estavam curtindo, saindo, enquanto os meus amigos, inclusive, estavam na vida aí, né, vivendo a adolescência, a juventude, eu estava atrás do computador que eu tinha, no caso. Quando eu consegui comprar um computador realmente, foi quando eu pedi a rescisão do meu CLT. E aí aquele valor, eu montei um setup. Para quem é de São Paulo deve conhecer a Santa Efigênia. E aí eu montei o meu primeiro computador e foi a partir dele que eu passava horas e horas e horas atrás do computador. Não sendo preguiçoso, mas realmente cuidando de algo que eu queria, que era o meu futuro. E um ponto importante, né, que conforme eu disse, né, que nem eu disse, a minha infância e a minha adolescência foi muito traumatizante no caso. Porque eu nunca tive muito luxo, mas também nunca me faltou nada. Aquela típica família de classe média, né? Minha mãe trabalhava em 2 empregos e eu ficava a maior parte do tempo sozinho. Via minha mãe assim, tipo, algumas horas só e passava o restante do dia sozinho. Tinha obrigação de ir pra escola, né? Naquela época. E aí fui ficando mais velho, fui ficando mais relaxado. Mas chega um momento que a ficha cai. E essa ficha ela caiu pra mim quando eu vi que eu não iria conseguir realizar os meus sonhos, a minha família não ia conseguir realizar as minhas vontades, que era ser independente, que era realmente passar isso, né, para quem me julgou de que eu não era um cara preguiçoso. Eu tinha muita ambição, eu só não sabia naquela época ainda como executar. Eu sempre falo para todo mundo, eu não sabia como eu ia mudar de vida, como eu ia ficar rico, mas eu sabia que eu ia. E era questão de tempo até eu ficar. Eu só não sabia como. Tem até um ponto importante, tenho aqui, ó, esse caderninho que é um caderno meu da gratidão. Então, todos os dias eu agradeço por coisas que eu já tenho, por coisas que eu não tenho, mas eu agradeço já como se eu tivesse. Eu faço isso já há uns 4 anos, religiosamente todos os dias. Eu esqueço às vezes assim de sábado e domingo, saca? Que às vezes eu tiro um descanso. Então eu meio que não faço, mas religiosamente todo dia que eu sento atrás do computador é sempre rotina com o que eu escrevo. Aí teve uma época, né, que eu lembro até hoje. Um familiar meu pegou esse caderno assim, leu, né? Não era esse na época, era outro, mas leu, começou a rir de mim, como se fosse algo supérfluo. Olha que babaquice que esse moleque tá fazendo. Escrevendo aqui que ele quer ter X milhões na conta, que ele quer ter um carro, que ele quer ter uma casa, que ele quer ter uma empresa, que ele quer gerar, que ele quer ter um legado, que ele quer ser reconhecido, enfim. Olha que banalidade que esse moleque tá fazendo. E aquilo me marcou muito, né? E muitos desistiriam, muitos realmente achariam que aquilo é algo banal, sabe? Mas eu sempre fui um cara de personalidade, independentemente se eu tinha dinheiro no bolso ou se eu não tinha.
eu sempre fui um cara de personalidade, porque eu reconheci que se você é só mais um, você não vai gerar diferença nenhuma, você não vai gerar impacto nenhum, você simplesmente vai ser mais um, todo mundo vai olhar pra você e vai falar, olha só, coitado, tá tentando as coisas na vida. E aí, com os meus 18 anos na minha vida, né, ali quando eu terminei o ensino médio e eu vi que pra eu ter alguma coisa eu precisaria trabalhar, nesse caso, quando eu completei 18 anos, eu fui efetivado no hotel que eu trabalhava, né, então me tornei recepcionista, então eu tive que trabalhar mais ainda, porque enquanto eu era jovem aprendiz, né, eu tinha uma escala mais tranquila, e aí quando eu passei a ser efetivado, eu trabalhava de manhã, às vezes à tarde, às vezes à noite, enfim, vários períodos aí, era escala, né, e aí, meu, ali eu vi, velho, aquilo não era pra mim. Eu fiquei 7 meses na empresa e esses 7 meses foi tempo suficiente para que eu visse que aquilo não era a vida para mim. Eu lembro até hoje, em uma das palestras, né, por ser uma multinacional, o hotel que eu trabalhava, tinham muitas palestras, né, enviam trainees de outras localizações para dar essas palestras sobre crescimento, sobre, enfim, um monte de coisa. E aí eu lembro que eu estava sentado no auditório, né, e o cara estava falando, e aí ele perguntou, a gente vai fazer uma dinâmica aqui, eu quero saber, eu quero conhecer vocês, quero saber nome, quero saber quanto tempo vocês têm de empresa, quais que são suas ambições. Ali, meu irmão, ali o cara já estava decretando realmente o fim e que todo mundo ia se perder naquele momento. E ele foi muito necessário para mim, esse cara. E aí começou, né, a dinâmica, todo mundo falando, perigo. Eu lembro que chegou num cara. Esse cara, ele era superior meu no meu setor da recepção, né? E aí o cara perguntou para ele: seu nome, tempo de empresa e suas ambições. E aí o cara simplesmente falou o nome. Quando ele falou o tempo de empresa, ele soltou aquela época, eu tenho 25 anos de empresa. E ele era um superior meu e não era nem gerente, bota fé. Ele era realmente, supervisor, alguma coisa assim. Então o cara tinha 20 anos na mesma empresa, ganhando o mesmo salário. Praticamente as ambições dele era dar uma escola para a filha e comida e, enfim, coisas básicas mesmo, né? E ali eu vi que realmente, velho, aquilo não era uma vida que eu queria viver, saca? Devem ter pessoas que, pra elas, isso tá tudo bem, mas naquele momento eu vi que aquilo não era pra mim. E aquilo começou a me consumir diariamente. Eu mal conseguia dormir pensando na resposta que aquele cara deu, porque mais ou menos eu sabia quanto que era a faixa salarial dele, né? Então, aquilo começou a me consumir e eu comecei a perder a linha. Todos os dias que eu chegava no trabalho, eu já chegava irritado. Fora que eu ficava num sono desgraçado, queria dormir. A cada 20 minutos eu tava querendo dormir. E tudo isso acumulou para que eu quisesse realmente sair daquela parada. Então, assim, eu não julgo as pessoas que não têm ambição na vida e que querem continuar onde estão. Mas um ponto é, você consegue fazer tudo que você quiser. Quando eu coloquei que eu ia conseguir, nem que eu morresse tentando, as coisas começaram a acontecer, porque eu tirei o plano B da minha vida, né? Ainda que, quando eu estava prestes a monetizar e estava acabando o meu caixa, né, para pagar as contas e ajudar em casa, ainda assim, naquele momento, eu considerei voltar para a CLT, mas eu disse que seria o último dos casos mesmo, quando eu não realmente aguentasse. E foi quando deu certo, monetizei o canal, comecei a ganhar ali uns dólares ali, que começou a compor, né, o caixa que eu tinha gasto ali até então, mas não tinha mudado a minha vida. Então, toda essa jornada me trouxe até onde eu estou hoje, muito por conta da vontade que eu tive de persistir em algo que ninguém acreditava em mim e que realmente eu ia conseguir fazer. Até mesmo antes de ter canal Dark, eu já tentei várias coisas. Eu já tentei vender corrente, eu já tentei, né, vender pop-it no Mercado Livre, até mesmo antes dos meus canais bombarem, né, pop-it, fidget spinner, todas essas coisas eu já tentei fazer. Eu já tentei fazer tráfego para negócios locais. Uma vez eu fui num restaurante e tentei abordar, né, o gerente, mas eu não tinha desenvoltura nenhuma para isso. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, era uma ideia de negócio que eu tinha. Olha só. Isso aqui basicamente era uma caixinha para que vocês vejam que o cara, quando ele é agoniado, ele não para até ele conseguir. E foi na época que eu trabalhava no hotel, inclusive. Um amigo que eu tenho, que também é empresário, me passou e a gente desenvolveu isso aqui. Basicamente era uma caixinha, ó, com várias empresas anunciando várias coisas, que Princípia, que uma costelaria, Cacau Show e tudo mais. Isso aqui era uma ideia que eu tinha, um piloto, um MVP de uma empresa chamada Terra. Ó, Terra, RHA, que é a inicial do meu nome, as iniciais do meu nome, de Terra. Basicamente era uma caixinha que armazenaria água
a gente ofereceria de graça as águas na rua. Basicamente, quem financiaria essa operação gratuita, entre aspas, seria as empresas que poderiam oferecer cupom de desconto, poderiam oferecer alguma coisa através desses QR Codes que ficariam aqui, né? Foi uma ideia que eu tive, eu preparei, dei um trabalho desgraçado, porque essas caixinhas aqui teve que vir lá da China, eu tive que importar, para que vocês vejam que eu fui um cara que sempre tentou, nunca deixei de tentar, ainda que desse errado, ainda que eu não visse perspectiva em alguma coisa. E eu tenho até hoje, ó. Essa caixinha aqui já fazem bons anos, uns 4 anos. Tem até, eu não consigo nem abrir, ó, porque eu fui... abriu. Tem uma caixinha que eu nem consegui abrir, porque eu colei com Super Bonder. Enfim, o ponto é, você consegue fazer tudo na sua vida, tudo. Ser milionário, sei lá, mudar a sua realidade. E se isso vai ser rápido ou não, isso vai depender realmente de você. Porque uma coisa é fato, o resultado ele vem atrelado, eu costumo dizer, né, que dinheiro é energia. Independente do que você faça, se você deposita a sua energia no lugar correto, e isso de certa forma gera ou agrega muito valor, impacta muitas pessoas de alguma forma, você vai receber aquela energia para você em dobro, em triplo, em quádruplo, da forma que seja. Mas você precisa executar. É claro que uma vez que você fica muito igual eu era, né, na parte do planejamento estratégico, se sim, se não, isso tá bom ou não tá, que não sei o que, isso te atrasa. Então, para todos eu falo, feito é melhor do que perfeito. E uma vez que você se propõe a fazer, meu brother, e você sabe que aquilo dá resultado, você não se preocupa, porque faz parte do processo a melhora contínua daquele projeto que você está fazendo, né? E um ponto importante, eu lembro que a primeira vez que eu realmente ganhei algo considerável na minha vida empreendedora dentro do YouTube, foi realmente os primeiros $200 que eu ganhei. É óbvio que depois as emoções foram diferentes, mas me marcou muito mais os $200 iniciais que eu ganhei, quanto os meus primeiros 100 mil. Porque aquele ganho de $200, ele foi muito marcante, porque trouxe à tona, né, toda aquela carga negativa que eu tava de desânimo, de querer desistir da parada. Quando você tá nessa jornada, né, tá nessa fase e acerta um vídeo ou acerta qualquer coisa, você fica louco. Eu fiquei louco, eu meio que buguei assim a minha mente, saca? Porque deu vontade de chorar, deu vontade de espernear, mas você precisa passar por esse processo. Se você não se cansar, se você não se desgastar, velho, muito provavelmente mesmo, você não vai enriquecer. Eu já falo isso por experiência própria, você tem que dispor de energia mesmo, e energia vital sua mesmo, para você trabalhar, para você gerar valor, isso vai te recompensar, né? Dinheiro nada mais é do que horas compradas, então você acumula, né, patrimônio, acumula dinheiro para que você tenha mais tempo, sei lá, para curtir a sua família, para viajar, para fazer o que você quiser. Então tem que pensar sempre em dinheiro como realmente algo que vai te fornecer paz mental para você, sei lá, focar em projetos, por exemplo. Que é o meu caso hoje, né? Eu gosto bastante de fazer o que eu faço, amo, né, isso que eu faço, né? Então, essa palavra de ser preguiçoso, ela me definiu durante muito tempo, mas tem um ponto importante, né? Eu não queria ir para a escola, eu era julgado como preguiçoso. Eu não queria ser CLT, eu era julgado como preguiçoso. Faltava, né, no CLT, entregava atestado, eu era preguiçoso. E eu não queria seguir o plano de todo mundo ali no tradicional, eu era considerado preguiçoso, né? Quando me perguntavam, né, o que eu queria ser, eu não sabia o que eu queria ser, eu só queria saber que eu não queria ter aquela vida. E um ponto importante, né, eu falei no meu Insta esses dias, é muito melhor você saber quem você não quer ser, no meu caso, quem eu não quero atingir, porque você filtra muito melhor a sua vida. E o fato de eu não querer ser CLT realmente mudou uma chavinha na minha vida, onde eu teria que conhecer e testar várias coisas, de certa forma, para que eu realmente visse aquela vida não era para mim, né? E durante o processo ali de produção, eu tive, que nem eu falei, vendi corrente, vendi pop-it, fidget spinner, fiz isso aqui, esse negócio louco aqui, e eu me encontrei nesse universo aí de criação. Eu sempre gostei muito já de animações, né? Eu gostava de Hot Wheels, né? Um desenho Hot Wheels Accelerators. Nem sei se vocês conhecem. Gostava muito desse desenho, velho. Muito. Tem um Hot Wheels até hoje. Uma Lamborghini. Eu gosto de colecionar uma Ferrari, que é uma LaFerrari. Tem até um carrinho da Fórmula 1. E eu gosto muito, saca? Eu sou apaixonado em transformar hobby em
negócios, em projetos rentáveis. E uma dica que eu dou é essa: e no mundo onde tudo está ficando rápido demais, com inteligências artificiais, use isso a seu favor para que você se alavanque rápido, porém pense que em algum momento as pessoas sentirão falta de algo genuíno, de um contato mais humano mesmo. Em algum momento isso vai acontecer, tendo em vista que você já consegue ver isso de alguma forma, mesmo que indireta, nas questões dos conteúdos feitos por IA. Hoje uma grande parcela reclama. Até mesmo em canais meus, que não são feitos 100% com IA, tem um ou outro assim que reclama. E isso não era um caso que via à tona antigamente, né? Ninguém reclamava, por exemplo, da produção da Disney, no caso, mas passaram a reclamar quando começaram a produzir conteúdos com art style da Disney feitos com IA, por exemplo. Em algum momento você precisará ser genuíno, e quem se adiantar nesse fator vai ter muito sucesso. A preguiça que eu tinha, basicamente, era por não ter encontrado algo que fazia sentido para mim, e talvez seja esse o seu caso. Para que você encontre, algo que faça sentido para você, inevitavelmente você terá que se arriscar em algo. Se arriscar, às vezes errar, para aprender. Costumo dizer que você nunca perde, você aprende. Aprendendo, você pode não cometer aquele erro novamente, ou pode fazer de uma forma diferente. Então, de qualquer forma, você nunca perde. É isso.